Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou gravar para vocês mais um vídeo prático, um vídeo tutorial mostrando como que eu utilizo uma plataforma. Não é ainda o vídeo falando especificamente da plataforma da XP, é um vídeo onde eu mostro como que eu faço a compra de cotas de fundo imobiliário. Então vou mostrar aqui para vocês, é um vídeo simples, um vídeo mais curto e bem didático assim para vocês entenderem como é que funciona. Então deixa eu puxar a tela aqui para vocês. Essa tela aqui que vocês estão vendo, vou até mostrar um pouco do processo que eu uso para tomar decisão em como comprar um fundo imobiliário. Então, esse site que eu estou usando é o Status Invest, é um dos que eu utilizo, e ele é um site onde você tem consolidadas informações das empresas, das ações, né, listadas em bolsa, e também dos fundos imobiliários. Quando você clica aqui em cima, nessa lupa, você busca o ativo que você quiser pelo nome ou pelo código. Então eu vou buscar aqui o fundo imobiliário, que eu já vou comprar cotas dele, mas eu vou mostrar para vocês o que eu olho mais ou menos. Então abre essa telinha aqui. Se fosse ação ia ser algo muito parecido, ações tem um pouco mais de informações do que o fundo imobiliário, mas vou começar pelo mais simples de propósito para não confundir muito a cabeça de vocês. Então o que aqui eu tenho de informação? Aqui eu tenho o nome do fundo, o código que eu digitei, né, BCFF11, que é um fundo de fundos, a gente usa o termo FOF, né, que é uma abreviação, é a sigla para esse tipo de fundo, que é basicamente um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então ele tem cotas de diversas, se eu não me engano, o BCFF hoje tem cota de 65, 67, 70 fundos imobiliários em geral, tá? O que a gente tem aqui? O valor atual da cota que está sendo negociada no mercado, então está mais ou menos R$ 89,32. O valor máximo nas últimas semanas, nas últimas 52 semanas. Uma coisa muito importante dentro de fundo imobiliário, dividend yield, que é o quanto que esse fundo está pagando de dividendos na base analisada, né, nos últimos 12 meses. Aqui está me dando informação de 6,76. E aí já passar para vocês uma dica. Cuidado com essa informação, porque nem sempre ela é exatamente o que você está vendo aqui. Algumas coisas podem fazer esse número variar. Ao longo do vídeo eu vou comentando. Aqui tem um gráfico de cotação, normalmente ele vem aos últimos 5 dias, eu gosto de olhar o máximo possível, então olha aqui os últimos 5 anos, ver que em janeiro desse ano, como a cota estava valendo R$ 118, e aí durante a crise chegou a cair, ó, não consigo, deixa eu diminuir aqui o tempo, botar para um ano, chegou a cair para 64, então caiu quase pela metade e agora já recuperou. Estou gravando esse vídeo aqui dia 14/7, tá valendo esses 89, chegou a bater 64, então você consegue ver aqui, deixa eu tentar puxar, ó, entre a máxima do ano e a queda caiu 45%, e entre a queda e o valor atual subiu 39%. Então, só para vocês terem uma ideia. Aqui tem as informações, são bem relevantes também. Valor patrimonial por cota. O que isso quer dizer? Todo o patrimônio do fundo, todos os bens que ele tem, né, as cotas que ele tem dos outros fundos, fazendo as contas, valem R$ 81,66 por cota. E hoje no mercado ele está sendo negociado a 89. Então isso significa que ele tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,9. Então isso quer dizer na prática que eu comprando uma cota agora, eu estou aceitando pagar um ágio de aproximadamente 9% sobre o valor da cota. Então eu estou pagando um valor 9% acima do valor patrimonial do fundo. Então isso aqui é um valor relevante, é um dos parâmetros que eu uso para escolher fundo imobiliário. Eu não compro nada que esteja com o P sobre VP acima de 1,15, dependendo da situação até 1,20, nada acima disso. O ideal para mim é que esteja ali entre 1, talvez abaixo de 1, dependendo da situação, até 1,10, 1,12 é um valor interessante para mim. Outro dado bem interessante de BCFF, ele está com 21,5% do valor que ele tem de patrimônio em caixa. Então tem bastante caixa, eu vejo isso como algo muito positivo, porque tendo dinheiro em caixa, você consegue aproveitar oportunidades que quem não tem dinheiro não consegue. Então agora, se tiver, por exemplo, é porque esse fundo especificamente é um fundo de fundos, mas vamos supor que ele fosse um fundo de shopping, por exemplo, ou de laje corporativa. Se agora tivesse uma empresa, por exemplo, o Banco do Brasil anunciou hoje ou ontem que vai devolver
15, 19 prédios dos grandes prédios que ele tem no Brasil. E de repente ele querendo vender isso, se for próprio, ele vai vender mais barato, simplesmente para se desfazer daquele ativo que vai passar a ser um custo para ele. E aí esse fundo com caixa, né, que tem bastante caixa, pode ir lá e fazer uma oferta agressiva naquele prédio e conseguir levar esse imóvel e fazer um retorno maior com os aluguéis em cima daquele imóvel. Então é interessante ter caixa. Esse valor aqui é interessante também, é uma dica sobre o status invest. Quando tem essas interrogações, é só passar o mouse em cima que você vê o que significa aquilo ali. Então não precisa se preocupar em entender tudo, gravar tudo. Esse aqui, por exemplo, é um valor que eu acabo olhando, que indica a taxa de crescimento anual por cota nos últimos 3 anos. Então está mostrando aqui que o fundo está crescendo nos últimos 3 anos entre 9% e 10%. Então o que acontece? Uma coisa que está crescendo 10% ao ano é super interessante. Quem não quer algo crescendo 10% ao ano? E você ainda tem ali o dividendo, que provavelmente está dentro dessa conta. Então é um fundo bom, eu acho que é o maior fundo, o fundo mais líquido listado na Bolsa Brasileira. Enfim, desce aqui, tem mais algumas informações. Isso aqui é bom olhar também o pagamento das cotas. Isso é uma das coisas que pode fazer levar o dividend yield a uma alteração relevante. Às vezes o fundo tem um imóvel, ele vende e aí ele pega aquele dinheiro e distribui. Isso faz a distribuição do mês ir lá para cima e acaba puxando o valor do dividend yield para cima. Então sempre dá uma olhada para ver se não tem muita discrepância. Olha também aqui os últimos anos, dá para ver que ele seguia um padrão e que agora esse padrão está mais baixo, porque ele investe em muitos fundos de shopping, esses fundos não estão pagando dividendos, ele investe em laje corporativa, que está sofrendo um pouco por causa da crise também. Então tem tudo isso dentro do portfólio. Então ele acaba reduzindo o valor do seu pagamento de dividendo. Mas eu acredito que vai voltar quando tudo se normalizar, e até por isso que ele está sendo vendido por um valor aqui, no meu ver, interessante. Então, tem essa observação aqui nos gráficos, os rendimentos dos últimos meses, você vê que era em torno de 53, 57 centavos por cota, agora caiu para 40. Quando os fundos de shopping se normalizarem, e as lajes corporativas também, isso aqui provavelmente vai voltar para casa dos 50 centavos, entre 50 e 60 centavos, e aí o valor passa a ser mais relevante, o valor percentual passa a ser melhor. Aqui tem a parte financeira, não vou entrar muito no mérito. Então, isso daqui é um dos fundos que eu pretendo comprar. O que você olha além disso aqui? Eu procurei aqui o site do fundo e ele é administrado pelo BTG. Então tem uma página aqui do BTG, onde tem a lista de todos os fundos e eu cliquei já na página dele. Tá? Então aqui você tem mais algumas informações, muitas tem lá naquele site. E daqui eu puxei alguns documentos. Eu peguei o último relatório, que é esse de maio, e peguei as informações financeiras só para mostrar para vocês. Esse aqui é de outro fundo. Aqui tem um relatório mensal do fundo falando mais algumas coisas. É bom dar uma olhada, dar uma lida, ver a respeito do que o administrador está fazendo, está pensando em fazer, se tem alguma alteração na estratégia. De vez em quando é bom dar uma olhada nisso, tá? Que é o que eu falei, ele tem 61 FIIs em carteira, tinha, né, em maio. Não sei como é que tá agora, porque a gente já está em julho. Então, daqui a pouco sai um novo relatório. E aqui o que eu disse, o dividend yield atualizado aqui está em 5,7. E lá no Status Invest está aparecendo 6,7. Esse daqui do relatório é mais real do que aquele lá. Então, é bom dar uma olhada para você também não fazer uma compra iludida. Uma coisa interessante aqui desse relatório, a forma de divisão do patrimônio. Olha aqui, 21% em caixa, 17% em shopping, 17% em contratos atípicos. Normalmente isso aqui são contratos comerciais de logística ou alguns outros setores, são contratos de muito longo prazo, que tem multas mais altas caso o locador queira sair do imóvel. Então são contratos que normalmente a gente busca dentro de fundos imobiliários, que são mais interessantes. Lajes corporativas, 14%, você vê que a composição do fundo, você tem aqui 17 mais 14, você está falando de 32%. Fiz a conta certa? 32% de 31%, na verdade. De setores que estão apanhando um pouco. Então, é normal que ele pague menos de dividendos nesse período, tá? Então,
Ó, até tem aqui uma observação: apesar das incertezas, o fundo aumentou sua exposição no segmento de shopping ao longo dos últimos meses, pois vimos oportunidade de aquisição de fundos com ativos de excelente qualidade, com desconto significativo ao valor patrimonial. Isso é interessante porque aqui eu vou comprar 2 fundos hoje, e eu vou comprar um de shopping. E por que eu vou comprar um de shopping? Porque eu acredito na mesma coisa. Tem alguns fundos de shopping que não estão pagando dividendo e por isso seu preço negociado no mercado está descontado. E, sinceramente, eu não acredito que shopping vai acabar, que os shoppings agora vão ser engolidos pela internet de uma hora para outra e ninguém mais vai comprar em shopping. Os shoppings aqui no Rio acabaram de começar a ser abertos novamente. E em algumas lojas você tem fila na porta. Então isso já me dá um sinal de que os shoppings vão continuar aí. Shopping, pelo que a gente sabe, quem já teve algum negócio em shopping, conhece alguém que tenha, sabe que o shopping faz o possível para tirar o maior aluguel que consegue dos lojistas. Eu acho isso legal? Nem um pouco. Mas eu não posso mudar isso. Então o que eu faço? Eu jogo junto. Então eu viro dono de um shopping, através das cotas de fundo imobiliário de shopping. Então a gente tem que fazer as coisas em relação ao mercado. E quem está no shopping também está vendendo, se está satisfeito, a loja está lá, está funcionando, também não tem do que reclamar porque está tendo seu lucro. Mas, enfim, eu não teria uma loja em shopping, é uma opinião pessoal minha. Mas investiria em shopping, seria dono de shopping, como eu sou hoje, numa parcela minúscula, né? Enfim, tem mais algumas coisas aqui, composição dos rendimentos, é interessante dar uma lida, não vou segurar muito mais aqui nisso, é só para vocês entenderem como é que é um relatório e tudo mais. Qual outro fundo que eu vou dar uma olhada? Eu vou dar uma olhada no XP Malls. Na verdade, eu vou comprar XP Malls. É a mesma coisa, eu já estou aqui no Status Invest, já tinha logado. A parte interessante, olha, aquele PVP que eu falei, o XP Malls hoje está sendo negociado com um PVP de 0,95. Isso quer dizer que o valor dele de mercado, que está R$ 102,90, é abaixo do valor patrimonial. Então hoje, se esse fundo pegasse tudo que ele tem de shopping e vendesse, ele conseguiria mais dinheiro do que o que está sendo negociado no mercado. Então você já ganharia alguma coisa, em teoria, tá? Não é bem assim. Aqui não está aparecendo o valor do crescimento, não sei exatamente porquê, mas o dividend yield dele está aqui, 4,64. Provavelmente tem uma discrepânciazinha também, deve reduzir bem agora, porque já tem 2 meses, se eu não me engano, que não paga dividendo aqui, olha. Em março não pagou, em abril não pagou, em maio não pagou, e em junho já pagou. Então já está voltando a pagar dividendo. Vê que ele pagava aqui, chegou a pagar 61 centavos por cota, 50 centavos, agora pagou 27. Então ele está com um desconto. Olha aqui, ó. Olhando desde 2018, quando o fundo foi iniciado, vê que ele sempre teve um pagamento ali na casa dos 60 centavos por cota. E agora, com esse negócio da crise, ele caiu para 27. O que eu acredito que vai acontecer? Em breve, ele vai pagar novamente os 60 centavos, talvez um pouco menos, 55, algo assim. E sobre o valor que está hoje, passa a ser um rendimento interessante. Aqui a gente está falando de 50 centavos em cima de R$102, está falando de 0,4 alguma coisa por cento ao mês líquido. Então é uma rentabilidade interessante. Você está falando ali de uma rentabilidade em torno de 4,5% ao ano, alguma coisa assim. Se eu estiver fazendo conta errada, me desculpa, mas vocês entenderam. É importante entender o conceito. Tá? E aí o que eu fiz também? Também dei uma olhada, ele também por coincidência é administrado pelo BTG, mesma telinha, só que do XP Malls. Dei uma olhada no fato relevante, porque como está acontecendo muita coisa com os shoppings, é interessante dar uma olhada nos fatos relevantes, ver que tem aqui com certa frequência fatos relevantes pelas datas. E eu abri aqui o prospecto, né, do fundo para dar uma olhada, para ver o que tem aqui de informação, que também você vê, sempre tem mais ou menos a mesma carinha, tem os gráficos, os números, é bom dar uma olhada, você consegue ver aqui quais são os imóveis, olha, quais são os shoppings que o XP Malls tem. Aí tem aqui, para quem conhece das cidades, Shopping Cidade Jardim em São Paulo, Catarina Fashion Outlet, deve ser em São Paulo também, em São Roque, o Shopping Internacional de Guarulhos, o que mais? O Caxias Shopping aqui no Rio, Downtown aqui no Rio, enfim, Ponta Negra em Manaus. E aqui, ó, tem tudo explicadinho, tudo bonitinho, você consegue dar uma olhada e entender. A área bruta locável tem aqui também em metros quadrados, na verdade milhares de metros quadrados. Enfim, tem bastante informação, divirtam-se procurando, lendo isso. Sobre o fato relevante que eu comentei. O que está dizendo o último fato relevante? Que 10 shoppings
foram reabertos, os 10 shoppings que o XP Malls tem foram reabertos após o início da pandemia. E ele segue com 2 fechados, um em Salvador e um em Natal, funcionando apenas com serviços essenciais. Então ele nem está operando na sua capacidade máxima e já voltou a pagar dividendos mensais. Então, quando esses 2 shoppings voltarem, esses dividendos naturalmente vão aumentar alguns centavos ali para cada cota, ok? Então é isso, gente, para vocês entenderem como é que eu dou uma olhada. Uma coisa legal, eu separei isso aqui para vocês. Todo início de mês, no Infomoney, sai uma notícia falando sobre os fundos imobiliários preferidos dos analistas. E aí você dá uma olhada aqui e vê quais são as justificativas dos analistas, né, por causa desses fundos. Olha que interessante. 2 fundos que eu já tenho, que eu estava pensando em aumentar a posição, estão aqui com recomendações dos analistas. 4 recomendações para BCFF, 4 recomendações para XPML. E aqui tem mais um retorno. Aqui abaixo eles falam um pouco sobre o motivo dos analistas estarem indicando esses fundos, né, como um dos favoritos. Então isso aqui é mais um motivo, é mais um reforço sobre a minha opinião de que vale a pena eu comprar a cota desses 2 fundos. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar gigante, vamos aqui, página da XP, área logada. Se você tem conta na XP já sabe como chegar aqui, não vou entrar nesse mérito agora. E aí você vem no Home Broker. Muito simples de usar, o Home Broker, você vai vir nessas caixinhas, vai digitar o código, já estava BCFF11, vou colocar aqui de novo. Na verdade vou trocar os 2 aqui para vocês verem que ele muda, altera por preço. Vou botar o XPML11 aqui. Ok, o que eu vou fazer? Eu gosto de vir direto nessas caixinhas. Eu posso vir aqui em comprar? Posso, mas eu venho aqui. Então eu tenho aqui uma planilha que eu não vou levantar aqui para vocês, mas está numa outra tela que eu uso. Deixa eu dar uma olhada nela aqui para ver minha participação. Hoje do meu portfólio de fundos imobiliários eu tenho 25%, não, eu tenho 19% em XPML e tenho 18% em BCFF, 11%. Então eu vou tentar equilibrar isso aqui um pouco, em torno de 20% para cada um pouquinho mais talvez, mas vou comprar aqui pensando no valor também, pensando no longo prazo. Então eu vou comprar só 10 cotas por enquanto, mas para a semana eu devo fazer mais algumas compras, que os fundos estão caindo de valor. Você vê que hoje eles estão tendo uma depreciaçãozinha, então vai caindo, eu vou comprando mais. Vou colocar aqui 10, vai dar aqui um valor a 102,84, que está indo na ordem. Vou até botar um pouquinho mais alto para pegar a ordem, ele está sendo negociado agora a 102,82. Validade hoje, o valor que eu vou precisar é 1.028,40 e agora eu tenho que colocar minha assinatura eletrônica, que mais uma vez, assim como a da Clear, quem viu outro vídeo, vou botar o card aqui para vocês olharem outro vídeo onde eu operei no Home Broker da Clear, eu nunca lembro as assinaturas eletrônicas, não sei porquê. Vou tentar um aqui, torcer para que seja essa, vou até mandar salvar, porque... Olha, tô bom, hein? Tô acertando de primeira. Então, confirmar envio da ordem, 10, XPML, 102,85, já subiu lá, ó, tô olhando aqui no cantinho da tela, já tá 102,89, então provavelmente não vai pegar, agora caiu para 102,83, agora vai. Então vou mandar aqui, a ordem apareceu aqui em cima, vocês viram, tá aqui ainda, ó, registrada na bolsa, tá? Já vou mandar logo a ordem de BCFF eu vou comprar 20 cotas, R$ 1.785, a assinatura já está salva. Vou deixar aqui 89,30 de preço, vou mandar a ordem. Mesma coisa, confirma, ok, foram enviadas. BCFF, como eu falei, é o fundo mais líquido da bolsa, é o fundo que mais tem investidores, mais tem cotistas, então a ordem dele é quase igual à ordem da maioria das ações. Na hora que você manda já pega, então você vê aqui que já foi fechada. XPML ainda está no book, então ainda está esperando ali para pegar. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui no book para mostrar para vocês. É essa daqui, ó. A minha é a próxima, que está aqui. Ó, pegou. Pegou agora enquanto eu estava falando, ó. Fechou na íntegra. Beleza, era isso aqui, tá comprado. Já daqui a 2 dias liquida, o dinheiro tem que estar na conta em 2 dias, em D+2, e tá feita a operação. Simples assim, vê que não tem dificuldade, não precisa ter medo de home broker. Eles são relativamente tranquilos de mexer, apesar de ter esse monte de númerozinho piscando na tela.
Enfim, gente, acho que é isso, não tem muito mais o que acrescentar agora. Tem até um relatório aqui financeiro do BCFF que eu ia mostrar para vocês, só para vocês darem uma olhada também, para entender como é que é o relatório financeiro. Não vou entrar em maiores detalhes agora sobre isso aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Vá lá, compra seu fundo imobiliário, compra uma cota que seja. Na XP eu uso para comprar fundo imobiliário porque não cobram taxa de corretagem, então não pago nenhum tipo de taxa para corretora fazendo compras na XP, por isso que eu uso a plataforma deles. E se vocês querem mais vídeos com esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, fala pra mim o que vocês querem saber, que dúvida que vocês têm, que eu dou uma olhada nos comentários, estou sempre respondendo, interagindo. Olha lá o meu Instagram também, @Hammurabi, me procura lá, que eu também respondo lá no inbox, caso você tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa. Não copie, isso aqui não é uma indicação de compra, tá? Então não tente copiar as minhas compras, entenda como que é o processo de tomada de decisão. Eu já tinha esses fundos. Quando eu fui comprar a primeira vez, eu fiz uma pesquisa mais a fundo, né, sobre eles, então não tente copiar. O que eu estou fazendo, tenha suas próprias ideias, crie suas próprias teorias, sua própria metodologia para decidir quais os fundos e quais ações comprar, e depois é válido você olhar a opinião de terceiros e trocando ideias com essas pessoas para saber o que elas estão fazendo e ver se você não está deixando passar nada, ok? Então é isso, gente. Curte, compartilha, clica no sininho, se inscreve no canal, isso é muito importante, me ajuda bastante. Tô atrás de bater uma meta de inscritos aí pra gente fazer esse canal crescer e eu postar cada vez mais conteúdo pra vocês. Se eu bater a meta, em breve eu vou divulgar ela, eu vou passar a soltar 2 vídeos por semana e não um só. E aí vocês vão ter muito mais conteúdo, vai ajudar vocês a fazer mais dinheiro e ir atrás da liberdade financeira. Beleza? É isso, gente. Então, valeu, muito obrigado por ficarem até o final do vídeo.